Louvado seja Deus, graça e paz, igreja, congregações, amigos, e que a consolação de Deus em nossas vidas seja real. Sinta a consolação de Deus e faz dessa consolação a ferramenta exata para você consolar o outro. Amém? Porque a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Esse é o tema da Primeira Igreja Batista em Andaraí, em 2021, com essa divisa maravilhosa que nos diz: bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Amém, igreja? 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Esse mês nós estamos com esse tema para a gente aprender a cada dia, mesmo os cristãos, mesmo já aceitando Jesus, mesmo já tendo consciência, para a gente ter mais consciência ainda, que nada nesse mundo preenche as nossas vidas, só o Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Só Ele preenche as lacunas. Só Ele vem como um bálsamo, só Ele vem como restaurando e consolando e dizendo: dá um tempinho aí, calma, porque isso vai passar. Só Ele faz isso. Nada nesse mundo faz. O propósito desse mês é isso, para a gente entender isso. A real consolação supre as lacunas da existência. Então, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, palavra de Jesus, para que fique convosco para sempre. Então, quem é de Jesus sabe. E quando você aceitou, o Espírito Santo faz morada em você. Amém. Para sempre, até levar a gente para a glória. Vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Então veja o contexto. É sempre bom a gente repetir mesmo. A gente repetir, a gente ler, para ir ficando de uma forma natural em nossos corações. Mais profundo que reconfortar, conforme a etimologia da palavra consolar, do latim consolar, e biblicamente falando, consolação é uma pessoa, e louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? O Espírito Santo, que preenche o lugar de tudo que se precisa ter imaginado na aparência do que se deseja ou do que se pensa que perdeu. O texto de Lucas, capítulo 11, verso de 9 a 13, mostra claramente isso. Deixa claro ali que o que Deus deu mesmo para a gente foi o Espírito Santo. Amém? Esse sim preenche, esse sim consola. Como nessa existência tudo passa, o cristão se consola no Espírito, penhorado por fé e não por vista. Porque o povo de Deus anda por fé. Amém? Vive é por fé, para o louvor do nosso Deus. O tema dessa semana vem dizendo assim: Deus é substancialmente Espírito Santo de consolação paternal, com base no Evangelho de João 4, de 21 a 26, que é aquele diálogo, o famoso diálogo de Jesus e a mulher samaritana. E Jesus fala algo muito interessante para ela, deixando claro: olha, Deus é Espírito. Amém, igreja? Amém. Deus é Espírito. E o texto diz assim: a encarnação da palavra de Deus, o texto guia, a encarnação da palavra de Deus, a qual é o Cristo, o unigênito que o Espírito Santo, como Pai, gerou na Virgem, para se identificar e consolar ao que também se tornam filhos de Deus por conhecê-lo e recebê-lo em carne. Mostra que o Espírito é quem substancia a unicidade da Trindade, como está no Evangelho de João, capítulo 1, 11, 18, 32 e 34. Crendo que o Espírito é a mente e a força que designa Deus Pai, o cristão se consola na sua revelação. Amém, igreja? 1 Coríntios, capítulo 2, de 9 a 12, que está aqui no guia, que você pode ler tranquilamente na sua casa e ver que se procede assim nessa teologia kantiana e rivalina. Amém? O tema de hoje, quarta-feira, culto de oração, um tema para lá de importante, que diz assim: o Espírito não se mede,
na composição de pai e filho. Vou repetir, o Espírito não se mede na composição de pai e filho. Convido a você irmão, você irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 3 e vamos ler os versos de 31 a 36. Amém? Evangelho de João capítulo 3, versos de 31 a 36, que nos diz assim. Todos comigo? Amém. Todos engatilhados? Amém. Agora sim, na hora do hino não, né? Amém, mãe Dália? Diz assim a palavra de Deus: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Amém, irmãos? 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Veja só, vou repetir o 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho? O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então tudo de Deus ele entregou nas mãos de quem? Do Filho. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Misericórdia. Então, é certo a gente afirmar: o Espírito não se mede na composição de pai e filho. Ou seja, sabe o que isso quer dizer? Que o pai não é maior que o filho e o filho não é maior que o pai. Entenderam isso? Isso quer dizer isso. Que o pai não é maior que o filho e o filho não é maior que o pai. Por quê? O pai só é maior vou ler de novo. O pai só é maior na missão de restauração no relacionamento com a humanidade. Por isso que o Espírito, como Filho, sendo Deus, preferiu se esvaziar a si mesmo do poder para ensinar a relação harmônica de pai e filho. Entendeu? Jesus que escolheu isso. Em Filipenses capítulo 2, verso de 5 diante, deixa claro que ele tomou a forma de servo, esvaziou de si mesmo, não teve usurpação, ser Deus. E na verdade não era usurpação, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. Amém? Então fique entendido, vai ficando entendido, porque tem muita gente por aí que diz que Jesus está abaixo de Deus. Já ouviram isso? Que diz que Jesus, ele não é Deus, e Jesus é Deus. Deus, e o Filho e o Pai é a mesma pessoa, é a mesma composição, não teve nada, nem mais nem menos, são as mesmas pessoas. Amém, igreja? Então veja, só se converte para o Pai quem reconhece o Pai no Filho. Amém? Só converte para o Pai quem reconhece o Pai no Filho, porque o Espírito paterno é o que conduz os dois, porque tudo está nele. Nele quem? Em Jesus. E sem medida. Colossenses 2:9 deixa claro lá que tudo de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Então vejam, Jesus é o mesmo Pai Consolador através de um corpo humano. Por isso que o Espírito só podia vir para as pessoas depois que Jesus subisse glorificado. Amém, igreja? Quem não reconhece Deus como Pai revelado em Jesus, a ira de Deus como juiz permanece sobre eles. Sabia, irmão? E essa ira não é para os filhos de Deus, mas sim para os que não aceitam serem filhos de Deus
pela aceitação do Filho, que é Jesus Cristo. Que é bom a gente entender o texto de João 3,36. Deixa claro no texto que o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou na sua mão. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem tem a vida eterna aqui? Eu tenho. Eu creio no Filho. Eu creio que tudo em Deus está na pessoa de Jesus. Amém? Então veja só, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Esse Deus aqui não é mais como o Pai. A ira desse Deus aqui é Deus como juiz. É Deus que naquele dia muitos vão falar, mas Senhor, não aceitou meu filho, não veio pelo meu filho, não tem nada a ver comigo, porque o texto deixa claro, quem crê no Filho. Então é um Deus como juiz e não como Pai, porque Deus, na pessoa de Jesus, como Pai paterno, é um Pai bom, um Pai que cuida. Quer ver uma coisa? Quem mexer no seu filho, Nete, David, você faz o que para defender? Faço qualquer coisa. Pode falar alto, minha irmã. E aí, Chica, se mexer em Maria Cândida, você faz o que para defender? Tu acha que Patinha lhe defende, Darcila? Tu acha, Henrique, que a irmã Renata vai mexer tudo para defender? Pois é, a mesma coisa é Deus. Amém? Deus faz tudo e fez tudo, porque o próprio Jesus é o próprio Deus e veio como um filho para nos mostrar a relação de família entre pai e filhos. Amém, irmãos? E Jesus deixa claro, porque é certo afirmar que tem um monte de gente que diz assim, já vi até pregações, pastores renomados, falando, até Jesus foi abandonado por Deus. Que isso? Jesus foi sim abandonado por Deus como juiz. Eli lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Como ele diz lá em Mateus 27, 46. Mas veja só, o que é que ele diz? Em tuas mãos entrego meu espírito. Ele entregou Deus como juiz ou Deus como pai? Deus como pai. É heresia dizer que Deus abandonou Jesus como juiz sim, mas como pai não. Porque Jesus morrendo na cruz, Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, mas Deus viu você, né, salva dentro do pecado por causa de Jesus. Deus viu você salva, irmã Liliane. Deus viu você, Siloeira, salva, porque Ele abomina o pecado, mas por causa do sacrifício de Jesus, que Ele enfrentou o juízo de Deus por mim e por você, nós somos salvos para a honra e glória do nosso Deus. Nós cremos nisso. Então, ele deixa claro no Evangelho de João 8:29, o Pai sempre esteve comigo, Ele nunca me abandonou. Deus como Pai nunca abandonou Jesus, como juiz sim. Por isso que essa ira de Deus aqui não são para os filhos de Deus, mas sim para os filhos da rebeldia, os filhos que vão ouvir tudo, como nós estamos estudando agora a lição passada em Apocalipse. As 7 trombetas, e trombeta é chamamento, é aviso, é alerta, trazendo para os dias de hoje, como eu falei no vídeo lá, deixando claro que quando você alerta a pessoa do pecado, você está sendo a trombeta de Deus. A igreja é a trombeta de Deus, ela está alertando, Jesus vai voltar. Então as 7 trombetas é o juízo de Deus misturado com misericórdia. Mas vai vir, e vem mesmo, as 7 taças com a ira de Deus. Aí agora é o juízo de Deus, juízo final, sem misericórdia. Quem salvou, se salvou. Quem não salvou, não adianta chegar lá e dizer, agora eu quero não. Amém, irmãos? Seja a trombeta de Deus. Você é filho de Deus, levanta a mão. Você crê no que está escrito aqui, que o Espírito não se mede na composição do Pai e do Filho, são as mesmas pessoas. Tudo não é metade, tudo é tudo. E que a graça e a paz do nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, esteja sobre as nossas vidas. Vamos para os nossos lares,
preenchidos com a consolação de Deus, que é o Espírito Santo dele em nossas vidas. Peça aos irmãos que continuem orando por essas pessoas que nós falamos aqui, por Tito, né, e por outras pessoas, com a irmã Wanda, né? Nós precisamos o tempo todo estar orando um pelo outro. Amém? Tenha uma boa noite e fique com Deus.